próprio da Lei 10.297, de 1996, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, abro aspas, ICMS, fecho aspas, e adota outras providências. Em discussão, para discutir, o deputado Gelson Merizio. Presidente, senhores deputados, esta matéria acabou, ao longo da sua discussão, tomando um contorno que, equivocadamente, se caracterizou como um contorno político. E faço questão de deixar claro isso no princípio, porque não é. Eu não tenho absolutamente nenhum interesse, nenhum desejo de fazer contraponto político ao governo que está com essa posição. O fato concreto é que entendo que houve um erro, um equívoco por parte da equipe da Fazenda, erro e equívoco que são passíveis de serem cometidos. A intenção pode ter sido boa. Agora, a forma e o conteúdo foi equivocado. A forma, porque mexer numa base tributária que vinha sendo aplicado há anos, sem uma pressão de segmentos, sem um clamor do processo produtivo, se fazer por medida provisória, alterando um planejamento tributário estabelecido para as empresas, é um equívoco. Aliás, a própria Constituição, para a criação de novos impostos, ela só permite que se faça com a vigência no ano subsequente, exatamente para que os segmentos possam se organizar, planejar e executar. No caso em tela, nós alteramos com medida provisória e ainda com efeitos retroativos, situações onde vendas antecipadas já haviam sido feitas, com preços definidos e com empresas que estão com as paradas, porque não sabem como é que emitem a nota, fruto da instabilidade que se construiu com a MP. No conteúdo, ela tem um equívoco momentâneo, necessário que se corrija, porque nós temos uma carga tributária que é elevadíssima. Nós, no período de maior crise do governo, nós conseguimos atravessá-la sem aumentar a carga tributária, sem aumentar os impostos. E aí foi um trabalho feito junto com o PMDB. Não há, por isso, nenhuma conotação partidária ou política que nós estávamos numa posição, estamos com outra agora. Aliás, mesmo sendo do partido do governador, nós nunca votamos ou aprovamos ou permitimos que tramitasse aqui nenhuma matéria que aumentasse carga tributária. E nessa, o governo, por um novo equívoco, quis passar para a sociedade um processo de redução de alíquota, de redução, portanto, de impostos, quando na página ao lado da mesma matéria, ele informava que iria ter uma arrecadação de 58 milhões a mais. Vamos deixar claro as coisas, porque é importante para quem está acompanhando em casa que tenha clareza desse processo. O apelido que se dá, se é tratamento tributário diferenciado, se é substituição tributária, se quem recolhe a indústria, o atacado, o varejo, isso são processos administrativos. Quem paga o tributo é o contribuinte, é o consumidor. O atacadista, o industrial, o varejista são repassadores de impostos. Quando se muda uma base de arrecadação e se passa para outro segmento, se rearranja internamente como é que é feita a receita. Agora, quando na ponta você tem 60 milhões a mais, nós tivemos uma efetiva aumento de carga tributária na ordem de 60 milhões. Esse é o fato. E o que é pior, causando para segmentos específicos um profundo prejuízo e uma profunda falta de competitividade. Por isso mesmo, o nosso encaminhamento será pela rejeição da matéria, não rechaçando o entendimento. Pelo contrário, como se trata de medida provisória, mesmo que feita de forma equivocada, se quiserem produzir um acordo imediatamente, o governo pode, logo em seguida, editar uma nova medida provisória dentro do acordo estabelecido. De outra forma, querer fazer a admissibilidade, mandar para a Comissão de Finanças e lá estabelecer uma emenda, significa mais 7, 8, 10, 15 dias, porque ninguém pode determinar qual é o prazo de tramitação.
em que as empresas que estão com as suas produções paradas vão continuar aguardando para saber o que se define. Não, mas tem um acordo para aprovar, mas pode durar 3 dias, 1 semana. Eu, sinceramente, entendia que nós deveríamos ter votado essa matéria na quarta-feira passada, com o resultado que fosse, porque daria um norte e um rumo para que o planejamento tributário fosse efetivado da forma como é definitiva. Este é o grande equívoco de se mexer em tributo por medida provisória. Não há que se permitir que tenha essa instabilidade, porque o mercado se regula com solidez. Para o investidor de fora, para o empresário que vem de fora de Santa Catarina, que vai investir no Estado, ele precisa de planejamento, de solidez de regras. Não se pode, por medida provisória, alterar um sistema e um processo construído a várias mãos. E volto a dizer, não se trata aqui de governo e oposição. Esta matéria é uma matéria de Estado, não é de governo. Por isso, é absolutamente necessário que se vote de acordo com o parecer da Comissão de Justiça, se arquive a medida provisória e o governo, fruto do entendimento que se construa, edite uma nova hoje à tarde, está resolvido. Não tem nenhum problema. Agora, nós não votarmos, primeiro que nem que o governo quisesse retirar a medida provisória, ele não poderia. A medida provisória só pode ser retirada com uma nova medida provisória. Segundo, que se ela for para a Comissão de Finanças, não tem prazo para sair. Ela vai ter que tramitar, se o deputado quiser pedir vista, alongar, está no direito dele. O que nós estamos fazendo aqui é encerrando um processo equivocado, permitindo ao governo que pegue uma saída, porque quando se pega uma contramão, a minha avó já me dizia, pega a primeira esquina e saia fora. O governo cometeu um erro, tem que corrigir. O erro pode ser bem intencionado, ninguém está criticando, mas errou, corrige. E corrige rapidamente. Aliás, devia ter feito para quarta-feira da semana passada. Faz o entendimento com os segmentos, se entender que é urgente, e de TMP. Se não for que é o correto, manda um projeto de lei. Nós já aprovamos nessa casa o projeto de lei em 1 semana, desde que seja fruto do entendimento com os segmentos, com a indústria, com o comércio, com os varejistas, com os atacadistas. É entendimento, se aprova um projeto de lei de 1 semana, mas aí se ouve o segmento. Agora, quando por medida provisória se faz uma imposição retroativa, se tira qualquer capacidade de debate, se comete equívocos que precisam ser corrigidos. Por isso mesmo, a nossa posição é pela votação no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, permitindo que o governo, as entidades, os segmentos, façam o entendimento com uma nova medida provisória ou da forma que o entendam mais correta, que é um projeto de lei, aí sim com o acordo de todos na casa para rapidamente tramitarmos, se for o entendimento do governo e também dos segmentos. Mas quero deixar claro que não há nenhuma forma, nenhum contexto político, partidário de confronto de governo, de oposição, até porque não considero oposição. Agora, o erro foi feito, tem que ser corrigido da forma mais rápida possível. A forma mais rápida para corrigir um equívoco é não receber da medida provisória, até porque a urgência e a relevância estão comprometidos. Qual é a urgência que existia nessa medida provisória, se não havia nenhum segmento demandando que ela ocorresse? Qual é a urgência que havia na medida provisória, se ela não tinha nenhuma necessidade de ser feita por uma forma que não fosse projeto de lei? Por isso mesmo, o parecer da Comissão de Justiça para nós é o encaminhamento que deve ser dado, e deixar claro ao líder do governo que não se trata aqui de fazer um contraponto ao governo. Pelo contrário, nós somos absolutamente favoráveis ao entendimento dos segmentos, entendemos que pode ainda hoje ou amanhã, ou depois da manhã, se editar uma nova medida provisória, já que foi feita por uma medida provisória, mas o correto seria um projeto de lei compreendido pela Casa e pelo governo, com as entidades, para rapidamente tramitarmos aqui, aí sim, sem solavanco, podendo todo mundo fazer o seu planejamento e mantendo algo que é fundamental para a imagem do Estado fora dele, que é um processo onde haja segurança jurídica nas relações do Estado com as empresas. Quando se quebra esse contrato de segurança jurídica, se produz um profundo prejuízo na imagem do catarinense fora de Santa Catarina, que nós devemos corrigir o mais rápido possível. Com a palavra, o líder do governo, o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, talvez o deputado Merizio não sabe de uma parte da história. Eu quero aqui, de forma muito equilibrada, não fazer um pronunciamento exaltado, não. Até porque não é esse muito meu perfil. O governo do Estado já tinha um projeto de lei pronto, já na Casa Civil para envio à Assembleia.
e o líder do PSD, não estou fazendo julgamento do comportamento do líder do PSD, absolutamente. Estou relatando um fato. Líder do PSD, deputado, pena que ele não esteja aqui, mas todos aqui testemunharam os momentos seguintes. O deputado Milton Ovos esteve com o secretário Paulo Eli, da Fazenda, e o convenceu de que, ao invés do projeto de lei, deveria ser encaminhada uma medida provisória, porque os seus efeitos seriam imediatos. E, inclusive, retornando à Assembleia, ocupou a tribuna, produziu um vídeo exaltando o atendimento que recebeu e a decisão do secretário da Fazenda e do governador, do envio da medida provisória. E eu quero afirmar aqui que, como líder do governo, tomei conhecimento através do líder do PSD, com o que eu também, obviamente, que concordei naquele momento, deputado Merizio. Há alguns dias passados, claro, a FEComércio, já que aquela medida provisória trazia no seu texto um pleito antigo, de muitos anos, da Fiesc, para tornar a indústria de Santa Catarina mais competitiva em relação aos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, baixando a alíquota de 17% para 12%. Posteriormente, o governador, por manifestação, a requerimento do presidente da FEComércio, o atendeu em seu gabinete, teve a minha presença e teve a presença do deputado Chiodini durante aquela audiência. E, imediatamente, o governador marcou uma nova audiência com a presença do presidente também da Fiesc, já que naquele momento encontrava-se em viagem ao exterior. Na quarta-feira, após feriado do dia 1º de maio, houve uma nova audiência em que ficou lá acordado presidente da FEComércio, Bruno Baita, presidente da Fiesc, construam um texto para que seja apresentado como emenda modificativa à medida provisória. E o Estado vai concordar, pois o texto ele foi construído, teve a adesão do secretário da Fazenda, foi assinado pelo presidente da Federação do Comércio, foi assinado pelo presidente da Federação da Indústria, através do seu representante. Mas mesmo ausente, estando em Brasília hoje, o presidente da Fiesc, no texto da emenda modificativa, opôs aqui o seu de acordo. Significa dizer o quê? Que o pleito, e me referi hoje pela manhã, o pleito, inclusive, da oposição aqui, reclamado pela oposição, que dizia que nós tínhamos, que o governo tinha que corrigir, tinha que excluir da medida provisória o setor têxtil e o setor calçadista, pois este é o texto
da emenda, deputado Ismael. Então, nós queremos aqui cumprir com aquilo que foi acordado, já que nesse momento a forma, se é através de emenda à medida provisória, se é através de uma nova medida provisória, se é através de um projeto de lei, já não cabe mais discutir se o conteúdo tem a concordância de todos. O que nós vamos inventar aqui? Nós vamos negar um acordo que foi construído? Quando retira o setor têxtil, veja aí, indústrias têxteis contra a medida provisória, claro. E nós também somos contra a medida provisória tal qual protocolada aqui na Assembleia. Nós somos a favor com a inclusão da emenda que exclui o setor têxtil da medida provisória. Então eu quero aqui conclamar um entendimento entre os deputados, e aqui não tem deputados da base, deputados de oposição. Eu acho que é um tema dos mais relevantes, e eventual inadmissibilidade dessa medida provisória, nós estaremos sim criando uma dificuldade. Então eu quero aqui encaminhar o voto pela admissibilidade. Essa emenda na Comissão de Finanças será apresentada amanhã, e claro, já que há o entendimento, por que nós vamos retardar? Por que nós vamos manter a tramitação durante uma semana, 15 dias, 20 dias? Havendo entendimento, para que uma nova medida se nós podemos resolver já? Então, quero fazer aqui um apelo, sem qualquer tipo de paixão, sem como disse, me exaltar. Não estou tratando aqui de uma questão política, estou tratando de uma medida importante, não apenas para a indústria, que vai ter a diminuição da alíquota, mas também para o comércio, para a geração de empregos, para o aumento da competitividade do nosso Estado. Aliás, certamente outros deputados aqui estarão, mas nós temos apelos de situações concretas que estão acontecendo lá na ponta, lá na indústria, lá onde já houve o entendimento, já se ajustaram, de que essas medidas atendem sim, atendem. Gostaria de, ao concluir, estou absolutamente tranquilo, porque aqui estão as assinaturas fruto de um acordo construído, e eu não quero negar esse acordo. Por isso nós votamos, a orientação é do voto pela admissibilidade desta medida provisória. Deputado Jean Kuma, Vossa Excelência, a concordância do deputado Arcides Matos, cedeu espaço para o Jean Kuma? Permutado? Concedido? Não. É 5 minutos por parlamentar, o líder do governo tem 10. Ok? Senhor presidente. Deputado Jean Kuma. Na verdade, eu quero utilizar os meus 5 minutos na condição de parlamentar, na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que tive a oportunidade de elaborar e apresentar, e os membros da Comissão de Constituição e Justiça votaram o parecer pela inadmissibilidade da matéria. Mas antes de tratar especificamente da matéria, me permito aqui, senhores parlamentares, eu quero aqui, por uma questão de justiça, fazer uma defesa
e restabelecer um fato quando se falou que o deputado Milton Obos participou de uma reunião na Secretaria da Fazenda. É fato. É verdade que o deputado Milton participou da reunião e eu posso falar isso porque eu estava presente. Mas, deputado Valdir Cobalcini, o que foi tratado naquela reunião é que a Fazenda faria um projeto para resolver um problema gerado através do decreto 1541, que trazia um grande problema para os distribuidores de Santa Catarina, porque a revogação, ou melhor, o decreto 1541, que revogava algumas questões do governo do Estado, trazia uma concorrência desleal entre os distribuidores de Santa Catarina e os distribuidores de outros estados. Então, o que foi apresentado para o deputado Milton Obos e para este parlamentar, porque nós dois estávamos nessa reunião, foi a busca de uma solução com relação ao problema trazido pelo decreto 1541. E em nenhum momento foi demonstrado para o deputado Milton Obos, para este parlamentar ou para qualquer outro presente na reunião, o texto objeto da solução. Ou seja, a ideia trazida através de um projeto de lei ou de uma medida provisória, em nenhum momento foi apresentada ao deputado Milton Obos naquela reunião. Então, não é justo dizer que o deputado tinha conhecimento da matéria. O que o deputado tinha conhecimento, como este parlamentar tinha conhecimento, é que a Fazenda queria resolver o problema causado pelo decreto 1541, sem explicar a fórmula. E aí, quando veio esta casa a medida provisória, aí que nós percebemos o grande erro da Fazenda. O erro da Fazenda no sentido de prejudicar o setor têxtil, prejudicar vários setores. Mas o maior prejudicado por esta medida provisória, senhor presidente, e por isso que eu peço o voto 2, o voto não à medida provisória, é porque quando um fornecedor, uma pessoa que tem uma indústria, não conseguir baixar o seu preço para vender lá no supermercado ou numa loja, quem vai pagar essa conta é o povo de Santa Catarina. O preço vai ser aumentado. E é contra o aumento desse preço. É contra o aumento desse preço que eu quero pedir aqui o voto no sentido de derrubar a medida provisória. Porque quando a indústria, quando o pequeno não conseguir baixar o seu preço, lá na ponta o preço aumenta para o consumidor. E é essa fórmula que fez com que o governo dissesse que essa medida provisória aumentava a arrecadação do Estado em 58 milhões de reais. Não é mágica nenhuma, é aumento de carga tributária, não para o empresário, é aumento de carga tributária para o povo trabalhador que vai pagar a conta na ponta. Por isso que eu peço o voto 2, e é dentro desse sentido, senhor presidente, dentro desse sentido que eu também quero, na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça, na condição de autor do relatório que se manifestou contrário a esta medida provisória, aqui reiterar as palavras do deputado Gelson Merizio. Você não pode mudar a regra tributária no meio do jogo. O empresário, quando vai escolher a forma de tributação dele, tem que escolher no começo do ano a forma de tributação dele perante a Fazenda Estadual. Se a Fazenda Estadual muda no meio do ano a regra do jogo, ela não deixa o empresário voltar atrás e dizer que ele quer pagar agora de forma diferente, não mais sobre o presumido, mas sim sobre o real. Ele não tem mais esse direito de escolha. Por isso, esta medida provisória poderia ser feita para valer a partir de 31 de dezembro, quando o empresário tem a oportunidade de mudar a sua forma de tributação. Agora, o Estado muda a forma de cobrar e não dá ao empresário a oportunidade de se adequar, também é injusto. Você não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. Por isso que eu peço o voto 2 contra a medida provisória. Na sequência, a deputada Darcy. Eu tenho a ordem de inscrição. Não é 10 minutos, senhor presidente? É 5 minutos. Só dei 10 para o líder do governo. Sim, o líder do governo... O nosso acordo... Não, o líder do governo, nós sempre demos 10 minutos. É 5 minutos. E os demais deputados... Como é que o deputado Merizio teve 10? Então, ele é a líder da bancada? Não é? Então desculpa. Então, mas é 5 minutos. O líder do governo... Senhor presidente, eu gostaria de que o senhor me escrevesse novamente. Não, Vossa Excelência está inscrito. É que Vossa Excelência
Era um inscrito. O deputado Jean pediu, Vossa Excelência concedeu, eu tive que jogar para frente. Eu entendi que concedia metade. O senhor me escreve, por favor? Sim, está escrito. Porque estou respeitando a ordem, né? Eu só fui para o último, para o final da fila, não, então. Vossa Excelência, não é o último, não. Pode ter certeza que não. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a deputada Luciana Carminati. Quero cumprimentar todos os empresários aqui presentes, trabalhadores, todas as lideranças que estão aqui acompanhando. Primeiro dizer que, em matéria tão complexa como é a discussão de matéria tributária, nós não podemos cometer o equívoco de discutir em medida provisória. Primeiro aspecto que eu quero reafirmar aqui é que nós deveríamos fazer um bom debate sobre esse tema na Casa, e é o 8º ano que eu estou aqui. Poucas vezes, deputados, nós discutimos matéria tributária, mas, obviamente, que discutimos exaustivamente nas comissões, o que não foi o caso desta medida provisória. Mas eu quero trazer alguns aspectos aqui que me parecem importantes trazer para o debate. Primeiro, que quando a gente discute esse tema, nós estamos tratando de discutir o tamanho do Estado, a forma de financiá-lo, quem deve pagar mais impostos, quem deve pagar menos, quem não deve pagar e quem se apropria mais ou menos e qual a extensão da atuação do Estado em cada país, estatal em cada país. Segundo a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, este ano nós temos uma previsão de renúncia fiscal prevista na ordem de 5,8 bilhões, sendo que a receita tributária estimada é na ordem de 15 bilhões. Portanto, uma renúncia tributária equivalente a 38,4% da receita tributária. Nós não estamos falando aqui de um valor pequeno e nem apenas de um setor. Nós estamos falando aqui de uma política fiscal, de uma política tributária. Por outro lado, toda hora os deputados ocupam a tribuna para falar do problema da saúde, das rodovias, das estradas, da defensoria pública, da moradia em Santa Catarina. Os gastos em saúde, este ano, estão previstos na ordem de 2,791 bilhões. E os gastos em ensino, pouco menos de 5 bilhões de reais. Nós poderíamos falar aqui do PRODEC. Quais as empresas e setores que foram beneficiados com o PRODEC? Diferente das épocas passadas, que os recursos eram utilizados para investimentos nos setores beneficiados, hoje as desonerações são muito mais para reduzir o custo de produção, assegurar a taxa média de lucro e dar folga ao fluxo de caixa das despesas financeiras das empresas. Eu estou fazendo essa reflexão para que o cidadão que está me ouvindo em casa compreenda, assim como os deputados e os empresários e os trabalhadores que aqui estão, que esta não é uma matéria simples de ser tratada. E nós, da bancada do PT, sempre fizemos o debate aqui, que está mais do que na hora de discutir, deputado Cobalcini e deputado Merizio, o tamanho da renúncia fiscal, e quais são os setores beneficiados e o que esses setores beneficiam lá na ponta. Se beneficiam um setor, um empresário ou o povo catarinense. Eu acredito que isso ganha legitimidade. Desta forma, tendo essas preocupações, nós não queremos aqui, deputado Cobalcini, ficar refém de nenhuma bancada. A bancada do PT não fica refém de ninguém, mas nós queremos fazer justiça com o debate que fizemos aqui sobre renúncia e sobre dívida ativa. Meu voto é o voto 2 pela não admissibilidade da emenda.
Mas quero reforçar aqui que este voto vai no seguinte sentido, de que esse debate não pode ser feito por medida provisória. Esse debate tem que ser feito exaustivamente por esta casa, nas comissões e no plenário. Obrigada. Com a palavra, o deputado Luiz Fernando Vampiro. Senhor presidente. Encaminhamento é pela ordem? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, 2 minutos. E, ao final, pelo encaminhamento. Mas quando o governo, deputada Luciane Carminati, fala em aumentar a arrecadação, é preciso aqui falar às claras. Eu acho que eu preciso concluir. Eu concedi 2 minutos, mas é uma exceção, deputado Bocubacchini, porque Vossa Excelência usou 10 minutos, eu dei 10 minutos para o líder do governo. Se Vossa Excelência tentar, no final, eu vou fazer o encaminhamento de votação, isso, então faço uso da palavra. Perfeito, no final Vossa Excelência faz o encaminhamento. Boa tarde, senhor presidente. Na verdade, primeiro eu gostaria de fazer um registro que é super importante. Dizer que a indústria catarinense não passa por uma dificuldade, eu acho que eu ando no outro estado. Quando a gente está visitando algumas indústrias, eu ouço muito falar. Estou colocando uma filial lá no Paraguai. No Paraguai tem uma lei tributária melhor, uma lei trabalhista melhor. Aí, quando eu chego numa outra empresa do setor cerâmico, no sul de Santa Catarina, eu estou colocando uma filial em Camaçari. Lá tem um regime diferenciado, lá o imposto é 12%, lá nas mercadorias internas circulam efetivamente com menor tributação. Quando eu chego numa empresa química, o cidadão me diz, eu estou saindo de Santa Catarina, eu faturo 23 milhões de reais por mês, eu estou indo para Linhares, porque lá o imposto é 12%, a mercadoria interna que gira efetivamente tem essa condição, isso melhora muito. E eu tenho ouvido muito por aí isso aí, tenho ouvido muito da indústria catarinense. E, na verdade, em 2016, 2017, o Estado de Santa Catarina fez uma premissa muito importante. Não vamos aumentar impostos. Eu acho isso foi substancial e importante. Vamos dar tratamento diferenciado, inclusive, para alguns. Efetivamente, como foi o setor têxtil, que teve uma invasão da China muito forte, muito intensa, levando quase que de mais de milhares de empregos, quase a centenas, em virtude de uma crise econômica. O Estado de Santa Catarina não aplicou a alíquota de 0, como aplicou São Paulo, mas aplicou a alíquota de 3. Perfeito. Ajudou a retomada de crescimento, de novos empregos, e assim sucessivamente. Aí vinha o Eduardo Pinho Moreira, o nosso governador, e numa medida muito importante, ele entende que é momento de utilizar a isonomia tributária. Nós temos que ser competitivos, não só aqui dentro de Santa Catarina, mas fora de Santa Catarina também. E aí, edita a medida provisória 220. Eu quero falar, medida provisória em caráter tributário, eu estou na Comissão de Finanças, e a última que foi aprovada, tramitou na Comissão de Constituição e Justiça por 4 meses. 4 meses ficou discutido na Comissão de Constituição e Justiça. 4 meses. 4 meses. E aí, nós temos inúmeras medidas provisórias que foram discutidos tributos em relação ao governo anterior. E aí, ele faz a aplicação da alíquota linear. Vamos baixar de 15 para 12. Atinge diretamente o setor têxtil, não há dúvida nenhuma, de uma forma muito intensa, principalmente aqueles que utilizam de um subsídio super importante, que é a utilização de créditos tributários, legalmente, digo de forma legal, isso é fácil de relatar, e aí ele tem a sua consolidação e tem uma movimentação interna aqui. Este projeto de lei é horrível, essa medida provisória é horrível, é o Estado, opa, vamos aceitar, vamos equacionar. E aí o Estado dá 2 passos para trás, chama a FEComércio, chama a Fiesc e faz várias reuniões com humildade. Retrocede, ela retrocede, com humildade. E aí, depois de assinado documentos de emenda modificativas, dizendo que exclui-se as saídas dos artigos têxteis, vestuário, dos artefatos de couro e seus acessórios, promovidos pelo estabelecimento industrial que os tenha produzido. Ou seja, atende a demanda da galeria que aí está. E aí, eu não sei por que agora, numa
ação forte de governo, de redução de imposto, nós queremos votar contra a medida provisória 220. Eu não estou entendendo. Tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Ou eu sou um advogado muito leigo, ou eu sou um advogado que não entende, ou eu tenho algum pano de fundo que não dá para compreender. O que eu gostaria de dizer é que nós temos que corrigir, como estamos corrigindo. É fato. Teve muito erro, tinham questões tributárias que tinham diferenciações, e nós temos que respeitá-las, porque o Estado de Santa Catarina tem a sua diversidade nesse sentido. Mas não há dúvida nenhuma que essa medida provisória 220, com a emenda modificativa, ela contempla a maioria do setor produtivo de Santa Catarina. Por isso que eu voto pela admissibilidade da medida provisória 220. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Mauro de Nadal, pelo tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero aqui fazer uma pequena ressalva, porque ouvi atentamente falar na questão da discussão, não do conteúdo nesse momento, mas sim da forma. Estamos tratando de matéria tributária através de uma medida provisória. Pois bem, estou aqui como deputado estadual desde 2011. Olha, se não me falha a memória, de 2011 para cá, das medidas provisórias que tramitaram aqui nesta casa, eu acredito que 2 preenchiam os requisitos de forma para a tramitação. O restante delas, todas elas, mereciam o arquivo lá na Comissão de Constituição e Justiça. E por que não fizemos? Não fizemos porque o seu conteúdo era importante para os catarinenses. O seu conteúdo era importante para Santa Catarina. E por isso que essa medida provisória está aqui, da mesma forma como as outras estiveram. E a bancada do PMDB sempre esteve ao lado do governo, fez a interpretação necessária, fez a discussão junto com as demais bancadas aqui no Parlamento catarinense, e em todas as medidas provisórias nós encontramos o texto ideal para merecer aprovação por este plenário desta casa. Por isso que me estranha, neste momento, falarmos de forma, ao tempo em que vemos um governo preocupado em dar oportunidades para o crescimento da nossa indústria de Santa Catarina, ao tempo em que acompanhamos o governo, através desta medida provisória, gerando mais empregos para os catarinenses. É claro que o seu conteúdo, da forma como veio para cá, até para nós, que somos do MDB, fez com que discutíssemos todo o seu texto na sua integralidade. E sugerimos até mesmo ao governo, para que a indústria têxtil não ficasse de fora, ou melhor, não fosse prejudicada, e que a calçadista também não. Pois então, o acordo surgiu, a fumaça branca apareceu. E, estranhamente, nós não estamos votando a matéria, nós estamos discutindo a forma. E é isso que me causa um pouco de estranheza. Porque se nós queremos agilizar o processo, se nós queremos fazer com que a indústria se desenvolva e que o problema se resolva, nós temos que admitir esta medida provisória e lá na Comissão de Finanças e Tributação fazer as adequações necessárias. Porque essas adequações na Comissão de Constituição e Justiça, elas não podem ser feitas, elas precisam ser feitas na Comissão de Mérito. Então nós vamos ganhar tempo em fazer a admissibilidade e a discussão desta matéria na Comissão de Tributação. Porque a partir de lá nós vamos ter um texto digno daquilo que foi o acordo feito pela Fiesc e pela FEComércio. E cito só um exemplo da indústria de Santa Catarina, que agora com essa medida provisória consegue competir no mercado catarinense. E vou falar o nome de uma única empresa porque fui autorizado pelo seu proprietário. Móveis Ren, lá do extremo oeste de Santa Catarina, que gera 780 empregos diretos, uma das maiores do nosso país. Não consegue vender no nosso território porque não tem competitividade, mas lá fora o seu produto é de excelência e aqui não consegue. Com esta MP, eles já anunciaram na ponta, ou seja, no comércio, um desconto de 6,8% na sua mercadoria. 6,8%. E já no mês anterior, aumentaram 40 empregos. E a intenção é, no próximo mês, aumentar muito mais. Porque esta medida, há muitos anos, pela indústria de Santa Catarina, ela é requerida e nós não conseguimos avançar nesse pleito. Por isso, colegas deputados, a discussão ela vai acontecer.
na Comissão de Finanças e Tributação e depois no seu texto final aqui neste Parlamento. O que é que custa para nós a admissibilidade e a discussão no momento certo e na comissão de mérito? Eu vejo que não custa nada, porque o setor têxtil, o setor calçadista serão contemplados com essas emendas. Então nós não teremos prejuízo nenhum, pelo contrário, teremos Santa Catarina mais forte, gerando empregos e oportunidades para o seu povo e para a sua empresa aqui estabelecida. Com a palavra o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, senhores deputados. Senhor presidente, como diz o caboclo, vamos começar do começo. Governo Pio Moreira, que toca o governo que também é nosso, que nós ajudamos a construir, começou bem, deputado Cobalcini, começou demitindo, começou enxugando a máquina, fato esse que nós o aplaudimos muito, e a sociedade também. Mas quando tratou da ordem tributária, se atrapalhou, feio. Primeiro porque começou com o decreto 15.041. Com esse decreto, ele desorganizou o setor de atacadistas e supermercadistas de Santa Catarina. Aí foi o início de tudo, deputado Mauro. Mexeu na ordem tributária que vinha bem. Ora, se nós somos o estado das contas equilibradas, que passamos pela crise, é porque nós tínhamos uma ordem tributária estável, estava organizado os setores, não recebíamos ninguém nos nossos gabinetes reclamando ou pedindo ou interagindo sobre nenhum problema da ordem tributária. E o governo coloca o dedo através de um decreto desorganizando 2 setores. E aí, através de algumas conversações com os deputados, tenta consertar o setor de atacadistas e supermercadistas com uma medida provisória. Não vamos discutir aqui a forma, porque medida provisória, o Mauro de Nadal tem razão, todos os governos, em algum momento, exageraram. Apesar de que mexer na ordem tributária por MP, eu, sinceramente, não estou aqui há 12 anos, não tinha conhecimento desse tipo de atitude, professor Coruja. Mas, o governo edita uma MP, a 220, e arrebenta com o setor têxtil e calçadista do Estado. E corrige na MP o setor atacadista. Ora, estão dizendo que tem um acordo, só que esqueceram de fazer o acordo com os 4.000 supermercados que tem 100.000 trabalhadores de Santa Catarina. Eles estão aqui. Os pequenos supermercados, porque nós não temos preocupação com o grande, nossa preocupação é com o pequeno, porque ele não tem poder de barganha. E eu quero concluir, deputado Vampiro, para dizer que a MP reduz a alíquota, reduz o imposto. Ué, tem um paradoxo aí. O governo anunciou na imprensa que a MP tinha o objetivo de arrecadar 59 milhões de reais. Ué, quem paga os 59 milhões de reais? Cai do céu? Quem paga é o consumidor final, porque atacadistas, supermercadistas, a indústria são repassadores. O empresário repassa, o empresário não paga, ele repassa para o consumidor. 59 milhões de reais vai sair, deputado Vampiro, de algum lugar, e vai sair do bolso do contribuinte. Essa é a grande verdade. Portanto, nós entendemos que é possível incluir os supermercadistas de Santa Catarina e resolver muito rapidamente na semana que vem, colocar em ordem, satisfazer
os anseios de todos os segmentos através de um projeto de lei que o governo pode mandar para essa casa. Porque, infelizmente, e eu também não posso admitir que afirme aqui que nós estamos contra a indústria, deputado Chodini. Ninguém está contra a indústria. Nós somos favoráveis à indústria. Nós não podemos permitir que onere o contribuinte ou que destrua agora, com a MP 220, o setor de supermercadista do estado de Santa Catarina. Vamos derrubar a MP e vamos forçar o governo para que resolva na semana que vem, através de um projeto de lei, nessa casa, que vai ser a melhor saída para Santa Catarina e para todos nós. Próximo orador inscrito. Próximo orador inscrito, deputado Dirceu Dresch. Depois tem Rodrigo Minuto e o senhor, deputado Fernando Coruja. Mas agora o líder do Partido dos Trabalhadores, deputado Dirceu Dresch, pelo tempo de até 5 minutos. Logo depois, deputado Rodrigo Minuto. Senhor presidente, eu quero cumprimentar todos que nos acompanham. E aqui eu já me sinto muito representado pela fala da deputada Luciane Carminati, que falou que é da nossa bancada, sobre um conjunto de reflexões que nossa bancada fez, que a nossa bancada não é governo, não foi governo neste mandato e nem nos mandatos passados. Então nós aqui sempre fizemos um debate muito, na nossa avaliação, coerente sobre a situação tributária no nosso país, no nosso estado. Infelizmente, esta guerra fiscal fratricida que nós construímos no Brasil, que faz despencar as arrecadações e cria uma situação tributária bastante complicada nos estados, porque nós temos uma falta de transparência. Eu, inclusive, apresentei aqui um projeto de lei que a gente possa ter mais transparência nesse processo de renúncia e isenções fiscais. Não é possível a gente prestar um serviço público, e aqui em Santa Catarina isso é uma questão urgente a ser discutida, onde nós vamos ter um orçamento mais de 5 bilhões de renúncia e isenções fiscais. É verdade que nós reconhecemos que tem setores importantes que precisam ser beneficiados, setores que passam crise, setores que passam dificuldades, que precisam de incentivo do Estado, para manter os empregos, manter o desenvolvimento local, como nós estamos agora, novamente, em setores como, por exemplo, a carne, outros setores que estão passando por crises que precisam deste apoio. Agora, há um excesso, isso precisa ser rediscutido. Tem setores que, infelizmente, nós não temos uma justiça tributária. Nós temos uma guerra interna, inclusive, entre setores, que algum tem mais benefício que outro. E aí acaba prejudicando propriamente uma guerra interna, né, dos setores da economia. Então, precisa ser rediscutido, precisa ser aprofundado esse tema das isenções fiscais, sem dúvida nenhuma. E nós entendemos mais que o debate da carga tributária e das renúncias e das isenções fiscais, ele tem que ser um profundo debate das eleições que nós vamos ter este ano. As candidaturas a governo, né, a deputado, a senador, tem que fazer esta discussão. Então, como dizia a deputada Luciane Carminati, nós temos aqui um grande imbróglio colocado. Esta medida provisória, primeiro, nós temos que discutir este tema por projeto de lei. Não é de urgência e relevância discutir esse tema. Então, esse é um elemento importante na nossa avaliação. E, além disso, né, nós tivemos aqui vários desencontros. Hoje pela manhã, a nossa reunião, eu não falei na reunião de líderes, justamente porque é um grande desencontro de informações. Nós não temos informações concretas sobre isso, porque muitas vezes este tema da renúncia fiscal, ele vira um grande caixa preta, onde nós não temos, mesmo como deputados, quem fiscaliza recursos públicos, nós temos dificuldade de ter acesso a essas informações e informações claras. Então, por isso, senhor presidente, nossa bancada vai votar pela rejeição da medida provisória. Obrigado. Obrigado, senhor deputado. Com a palavra, o deputado Rodrigo Minuto, do PDT. Presidente, eu quero ser breve na minha manifestação, mas não deixar e não me omitir de fazer o nosso pronunciamento. Nós não somos contra a qualquer tipo de reforma.
seja ela tributária, trabalhista, seja ela previdenciária, mas nós somos contra a forma como isso vem acontecendo no nosso país e agora um exemplo aqui no nosso estado de Santa Catarina. Essa medida provisória, ela tem que ser no momento de discussão, de debate entre a sociedade, entre os trabalhadores, entre os empregadores. Quando eu falo dos empregadores, estou falando da indústria, do varejo e do atacado. Não adianta pensar numa medida que favoreça um determinado setor econômico e desfavoreça outro determinado setor econômico. Diante disso, e da forma como vem sido conduzido isso, não é, com todo respeito aos colegas deputados, não é um acordo de gabinete que é referendado por parlamentar aqui nesse plenário. Eu, particularmente, não autorizei ou não dei procuração a nenhum deputado a fazer o acordo em meu nome. Então, senhor presidente, nós devemos ter uma discussão sobre essa medida provisória, verificar realmente de que forma ela pode ser atendida aos setores econômicos, mas não da forma como está estabelecida. Penso que o projeto de lei, dando tempo para debate na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças, envolvendo a sociedade, seja os empregadores e os trabalhadores, algo que realmente defina como prioridade a manutenção do emprego, o fortalecimento da indústria e do comércio no nosso Estado, terá o nosso apoio, mas não da forma como está sendo apresentada essa medida provisória. Por isso que nós votamos contra a admissibilidade dessa medida provisória. Na sequência, deputado Fernando Coruja. Vossa Excelência quer se inscrever, deputado Serafim? Vou fazer sua inscrição. Senhor presidente, senhores parlamentares, a medida provisória é um instituto que surgiu no Brasil e acabou substituindo o decreto-lei, e muitas vezes é muito mais grave que o decreto-lei. Aqui, na Assembleia, foram votadas inúmeras medidas provisórias. E eu diria, sem nenhuma dificuldade, que deve ter... A maioria delas eu votei contra a admissibilidade. Sozinho. Dava 39-1, eu votava contra a admissibilidade aqui. E ali me manifestava contra. E a maioria dos parlamentares, muitos daqueles que gritam aqui hoje contra esse estilo de medida provisória, votavam a favor. Vou responder, deputado Darcy. Deputado Darcy, se não lembra, nem a medida provisória trata de questão tributária. Essa é a 220. A 219 institui imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Aliás, a 219 de ICMS. A 217 sobre o refis. A 216 também sobre o refis. A 216 sobre o refis. Quer dizer, o que tem de medida provisória sobre tributo é uma... Está aqui a lista, eu cheguei a levantar aqui. Está aqui a lista. Então, eu, evidentemente, o meu posicionamento sempre foi claro com a ideia de que medida provisória é um certo absurdo. Agora, aqui, quando você fala assim, nós somos contra a forma, geralmente é um subterfúgio para dizer que o sujeito é contra o mérito. É contra o mérito. A discussão que se trata é sempre do mérito. E no caso específico dessa medida provisória, que não sei o que vai acontecer, se vai ser analisado ou não, mas o assunto vai voltar, porque ou na forma do projeto de lei, ou de outra medida provisória, vai vir aqui o debate. Nós temos que debater, sim, a questão tributária em Santa Catarina. Aqui se fala que é o consumidor que vai pagar o tributo. Claro, de uma certa forma é o consumidor. Mas é preciso entender que ali no meio tem empresários, tem empresas que são absolutamente beneficiadas por um tratamento diferenciado
que faz com que elas não paguem nenhum tributo. E não só não paguem, elas, além de não pagar, elas se acreditam com o ICMS e recebem do Estado, 17% tem que pagar, elas têm que recolher só 3%, aí elas se acreditam em 14%. E muitas vezes esses 14% servem para essa mesma empresa investir em outros estados, fora daqui. É o empresário que enriquece. Então, às vezes, aí é utilizado o povo, é utilizado o funcionário da empresa, com a ideia de que ele vai perder o emprego. É preciso discutir, sim, essas questões, porque elas são mais importantes. Essas questões tributárias, às vezes, para a gente que está ali nessa vota contra a favor, você já era aqui protestar. Eu lembro que fui 12 anos deputado federal no Congresso, vinha aquelas medidas provisórias que eu votava contra, agora estão aí na Lava Jato, essa medida provisória. Uma série de rolo aí, porque cada medida provisória dessa envolve, às vezes, bilhões. E muitas vezes o sujeito está defendendo um lado, não está bem defendendo o lado do povo. O sujeito está defendendo outro lado, nem está bem defendendo o lado do povo. Tem outros interesses que estão envolvidos. É muito dinheiro envolvido. Por isso eu estranho muito o fato de nessa medida provisória aqui, haver uma reação tão grande por parte de alguns setores. Nós temos uma medida provisória que vai ser votada aqui daqui a alguns dias, que é uma medida provisória que permitiu que o ex-governador Colombo, possa, quem sabe, ter suas contas aprovadas na área de saúde. Uma medida provisória que só interessa a um sujeito, ele. É uma medida provisória para facilitar a sua vida. Passou aqui com 30 e tantos votos a admissibilidade. Então, na verdade, quando nós falamos em medida provisória, essa questão de tributos, sempre tem algo de podre no reino da Dinamarca. Na sequência, inscrito para falar o deputado Mário Marcondes. Senhor presidente, nobres deputados, público ouvinte nessa tarde de terça-feira, o deputado Coruja, que ora me antecede na fala, sempre foi um grande combatente das medidas provisórias que vieram para essa casa, pelo menos nos meus 3 anos de mandato aqui. E quando o deputado Coruja levantava que o meio não era apropriado através de medida provisória, muitos aqui se manifestaram, e hoje estou aqui atentamente escutando aqui, por exemplo, o pronunciamento do ex-líder do governo nessa casa, Darcy, dizendo que o procedimento não é adequado. Por isso que tem que derrubar, e daí faz uma ladainha toda, chama a galera para o aplauso, e faz de conta que parece que até agora não aconteceu nada nessa casa. Relator aqui, falou também ali, eu escutei, eu não sei, eu acho que eu devo estar indo em outra Assembleia Legislativa e não nessa. Dizendo que nos últimos 12 anos que ele se encontra nessa casa, não se viu discutir em matéria tributária e medida provisória. Olha, eu acho que o deputado Darcy deve ter dado uma amnésia, deve ter apagado alguma coisa na cabeça dele que ele está esquecido do que passou nessa casa, pelo menos nos 3 anos que eu estou aqui. Fica fácil falar aqui quando tem plateia. Deputada Luciane Carminato, que também combatia, hoje diz que não, vamos votar contra, porque o procedimento não é adequado. Porque também não se votou nessa casa até agora também. Eu não sei que lado da bancada do PT também está. Tem dia que se manifesta do jeito, tem dia que se manifesta de outro. O que nós estamos tratando aqui na tarde de hoje é efetivamente a admissibilidade. Se o procedimento é ou não adequado. Mesmo que o deputado Coruja fale que nós votando sobre a admissibilidade, nós estamos discutindo o mérito, mas nós vamos discutir o mérito em outro momento.
Eu acho que o mérito, propriamente dito, eu acho que não está sendo bem discutido de verdade, mas também as verdades também não estão sendo faladas também. Eu já vi discussão nessa casa por aumento de tributo. Agora, para baixar tributo, discussão nessa casa eu nunca tinha visto. Sinceramente, eu nunca tinha visto. Esse parlamento, assim, de uns 60 dias para cá, mas tem dado umas transformações aqui que é admirável. E que pena que eu não convivi isso nesses 3 últimos anos, nesta casa. A medida provisória, certamente, que vai beneficiar, sim. Beneficia. Os números irão comprovar isso. Acho que hoje, na discussão com o próprio secretário da Fazenda, com o secretário da Administração, com o secretário da Casa Civil, os números vão provar, sim, que vamos arrecadar mais e que não vai ser o contribuinte que vai pagar a conta, mas sim dar competitividade interna. Hoje o que nós estamos discutindo é a admissibilidade da medida, então se é para nós discutirmos a admissibilidade, nós vamos saber se é constitucional ou inconstitucional. Mas muito me surpreende, porque muitas medidas provisórias passaram por essa casa, aliás, algumas em tempo recorde nas comissões, e essa agora está tudo errado, não passa porque é medida provisória que estamos discutindo matéria tributária. Então esperamos que nós largamos o palanque político nesse momento e que vamos discutir as matérias de ordem tributária e de interesse da população e também da classe empresarial com mais responsabilidade aqui, para que a gente possa pagar as contas e honrar os compromissos públicos e sem prejudicar quem quer que seja o empresário, seja o contribuinte de ponta, o adquirente de ponta. Então pedimos aqui, sim, nobres deputados de todas as bancadas, que vamos votar pela admissibilidade e depois vamos então discutir o mérito, para saber se tem procedência, se não tem, se efetivamente tem prejuízo declarado ou não tem a quem quer que seja. Por isso, o nosso voto, o voto da bancada do PMDB, falo aqui em nome da nossa liderança, pelo acordo hoje, na nossa reunião do meio-dia, que será pelo voto 2, a admissibilidade. 1, perdão. 1. Na sequência, inscrito para falar, o deputado César Valduga, diretamente da sua cadeira. Deputado Marcos, Vossa Excelência, ainda tem na sua frente inscrito o deputado Carlos Chiodini, José Milton Chefe, Serafim Venzão. Aí, Vossa Excelência. Obrigado. Deputado Valduga. Obrigado, senhor presidente. Falando aqui em função da minha mobilidade reduzida, de uma cirurgia, portanto, realizada. Mas, senhor presidente, acompanhando todos os debates aqui, nesta casa, e também, enquanto líderes, nós debatemos agora pela parte da manhã, e o qual tivemos a oportunidade, deputado Patrício, de ouvir o setor produtivo. E aí quero saudar aqui os representantes da FEComércio, da Fiesc, também da CATS, que se encontram aqui no plenário, todos aos trabalhadores que também se encontram aqui nesse dia. E que esse debate não pode, em hipótese alguma, se transformar em 2 pesos e 2 medidas. Em hipótese alguma. Entendemos, sim, que precisa acontecer no Estado de Santa Catarina uma reforma tributária mais séria, debatida, discutida, com todos os setores. Agora, a quem vai pagar essa conta? Essa é a nossa preocupação. Quem vai pagar essa conta? Nós estamos vivendo, senhor presidente, um momento delicado na nossa economia brasileira. O combustível subindo frequentemente, a energia elétrica subindo toda hora também. E a carga tributária alta. Estamos acompanhando nos meios de comunicação as nossas agroindústrias dando férias coletivas aos seus trabalhadores. Lá no oeste, no Santa Catarina, onde que nós temos a 4ª maior bacia leiteira do país,
Estamos vendo a crise da bacia leiteira. Estão com dificuldade de pagar os seus financiamentos. No Sul, a crise do arroz, a crise da proteína animal. E que requer, sim, nós fazermos um grande debate. Um grande debate. Agora, nós não podemos prejudicar o setor atacadista, o calçadista, o supermercadista do nosso estado de Santa Catarina. Vejo que merecem o nosso respeito e que, de uma forma surpreendente, até ouvindo aqui os debates, que houve acordos e tudo mais, essa medida provisória me pegou de surpresa. Até porque medida provisória, quando se trata de matéria tributária que tem que ser discutida com a população, ser discutida com a sociedade catarinense, nos dias de hoje, é desagradável, senhor presidente. Nós estamos vivendo no país 13 milhões de empregados. Essa medida provisória, eu entendo que ela deveria vir em forma de projeto de lei para essa casa. Ser debatido, passar pelas comissões, chamar o setor produtivo. A exemplo, eu quero aqui parabenizar o nosso presidente, deputado Aldo Schneider, que reuniu hoje o setor empresarial, a FEComércio, a Fiesc, a Fazenda, para que pudéssemos fazer o debate e entender melhor a medida provisória. Aonde que tanto a CATES como a FEComércio divergem com a medida provisória. Aonde que a Fiesc defende a medida provisória. Será que nós não conseguimos, deputado Coruja, buscar uma construção aonde que se faça justiça, principalmente com os trabalhadores de Santa Catarina, porque é eles que vão pagar a conta depois, porque nós sabemos que quem repassa o imposto é o empresário, ele apenas repassa o imposto, mas está lá sendo repassado para o consumidor, está lá sendo repassada para os trabalhadores, aqueles que produzem a riqueza do nosso país, aqueles que produzem a riqueza do nosso estado de Santa Catarina. É a mão de obra, são os trabalhadores. E a gente percebe que os custos estão ficando cada vez mais elevados. Então nós precisamos juntar todas as partes. Eu sei que o esforço por parte do governo é grande de aprovar essa medida provisória. Mas eu gostaria de pedir a compreensão do líder do governo dessa casa, que se faça através de projeto de lei. Portanto, o meu voto, senhor presidente, é pela rejeição da medida provisória 220. Pela ordem, senhor presidente. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Carlos Chiodini. Pela ordem. Deputado Kennedy Nunes, pela ordem. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, se houvesse a condição de já abrir o painel para que a gente pudesse ir votando já, porque eu acho que os deputados aqui já estão bem esclarecidos no que da questão dos seus votos. Então, se pudesse abrir o plenário. Deputado, nós estamos na fase de discussão. Eu gostaria ainda de preservar pelo menos um pouco, até porque há lideranças que não concordam. Então, vamos procurar ser mais breve e, na sequência, nós abrimos o painel. Com a palavra, o deputado Carlos Chiodini. Bem, obrigado, deputado Silvio Drevik, presidente deputado Aldo Schneider, todos os presentes, pessoas que nos acompanham pela TVAL. E esse assunto é inegável que é polêmico, deputado Cobalcini, e foi também de forma precipitada, conduzido pelo próprio governo, que você mesmo como líder do governo fez esse reconhecimento. Mas já de pronto, né, há 2 quartas-feiras atrás, está aqui o Rubens Itter de Indaial, alguns grupos de empresários do setor têxtil, nos procuraram e nós saímos com um compromisso de excluir o têxtil desse texto previsto na MP 220, e isso nós fizemos. Né? Então, eu imagino que sem o têxtil incluído, né, esse segmento esteja de acordo. Né? Porque é o mesmo caso do que inadmitir a proposta. Então, nós fomos por um caminho, construímos com o governador, com o secretário,
com as federações e chegamos a esse consenso que eu creio que merece ser reconhecido. No entanto, vale esclarecer, e é um assunto, a complicação tributária brasileira gera tantos problemas de entendimento, que esse é um assunto que pega só, você que é servidor da Secretaria da Fazenda, deputado Aldo, quem é portador de um regime especial e vende para grandes empresas. Não pega as 98% de pequenas, micro e pequenas empresas do Estado de Santa Catarina, conforme os dados da Junta Comercial. Não pega, né, quem fornece, mesmo sendo uma indústria, para micro e pequenas empresas. Mas eu falava agora com o Evair aqui, que é vice-presidente da Fiesc, e colocava uma interrogação, deputado João Amin. Quem vai pagar a conta? O texto está resolvido. Quem vai pagar a conta do imposto, deputado Titon, de outro segmento da indústria, que era 17 e virou 12, ele já faturou com 12, deu 5% de desconto, e quem vai pagar essa conta agora? Nós vamos pegar a máquina do tempo e voltar para trás? Ó a seriedade dessa discussão. E daí nós vamos sair para todos os outros segmentos não portadores de regime especial. Nós vamos tirar essa discussão desse plenário, deputado Coruja, e vamos devolvê-la, nesse caso, para o governo. Então, eu não posso deixar de manifestar essa minha preocupação. Eu estou convicto que os representantes do segmento têxtil aqui estão certos. É um setor de mão de obra intensiva, o que mais emprega no nosso Estado. Tem outros setores que merecem a atenção, que também são portadores de regime especial, concedido há anos já pelo nosso Estado, como os reciclados, como os pescados, dentre outros, informática. Mas nós temos também que pensar nas pessoas que também são milhares, são centenas e milhares de empresas que serão prejudicadas com a inadmissibilidade dessa medida. Eu quero deixar bem claro aqui que qualquer movimento tomado vai prejudicar setores da nossa economia. E uma pergunta muito fácil de responder é o seguinte: como que o governo vai arrecadar mais, Cobalcini? Se você é dono de uma microempresa e eu vendo para você um determinado produto, e eu era obrigado a vender a 17%, agora eu posso vender a 12%, eu vou lhe dar 5% de desconto, que é o exemplo que o deputado Mauro Nadal colocou de uma indústria de imóveis catarinense, que os seus clientes são micro e pequenas empresas, deputado Darcy, lojistas, compraram dele e começaram a comprar, dentre outros. O Estado vai arrecadar mais porque vai vender mais para esse público ali, cobrando 12, que hoje deixa de vender. Então, é um raciocínio mais complexo. Eu vou aqui, antes de encerrar, meu tempo está acabando, fazer o meu raciocínio. O governo errou na condição, o têxtil está resolvido, né? No entanto, nós vamos sair daqui, dependendo do resultado, penalizando alguns segmentos expressivos, importantes, tão importantes como os outros, da economia catarinense. Na sequência, inscrito para falar, o deputado José Milton Schaeffer. Deputado Silvio, caros deputados, hoje esta medida provisória, apesar de ter sido apresentada como uma redução na alíquota, à medida que o governo provoca, ela provoca, na verdade, um grande desequilíbrio na economia do Estado. Ela traz ao seu bojo benefícios para um segmento, mas causa prejuízo a outros. O encaminhamento da medida, através de medida provisória, não é o encaminhamento correto. O encaminhamento correto é através de um projeto de lei, debatendo com os setores, ouvindo os segmentos. O nosso Estado conseguiu passar esses últimos 4, 5 anos de grande crise econômica e política no Brasil, graças à sensibilidade, à negociação entre governo e setor empresarial do Estado de Santa Catarina, que criou, apesar de um Estado pequeno,
com apenas 1% do território, criamos uma economia pujante, entre a quinta e a sexta economia do país. Devemos muito disso à capacidade produtiva do nosso meio empreendedor, empresarial, aos trabalhadores de Santa Catarina, e os números não negam que a nossa política fiscal não estava muito errada. Nós temos em Santa Catarina, o Brasil tem 13, 14% de desempregados. Aqui em Santa Catarina, esse número é entre 6% e 7% o número de desempregados. O nosso PIB estadual, ele é, no mínimo, a cada ano, deputado Silvio Drevik, o dobro do PIB do país. É sinal de que esse regime tributário que nós temos hoje também tem facilitado a vida do empresário para empreender e criado equilíbrio. Eu venho de uma região do sul do estado, onde a indústria têxtil significa quase 40% do emprego daquela região. Fundamental, portanto, para a vida econômica de muitas cidades. Por isso, hoje temos em Sombrio, deputado Venzon, que é a minha cidade, a segunda e a terceira maior arrecadadora de impostos da cidade são indústria têxtil. E que estão, desde o primeiro momento que saiu essa medida provisória, com os seus pedidos suspensos, pensando já, inclusive, em dar férias aos trabalhadores, porque tem contrato na indústria têxtil que ele é feito para a entrega da mercadoria um ano depois. Um ano depois, 6 meses depois, daqui a alguns meses, nós vamos estar vendendo a coleção de verão. E aí, o regime tributário pegou de surpresa o trabalhador, o empresário, causando prejuízo e inseguranças para a indústria e para o trabalhador. Esta lei, ela não reduz imposto, porque, na verdade, a indústria repassa o imposto para o comércio repassa o imposto para o consumidor. Na verdade, quem vai pagar essa conta é o consumidor. E o projeto de lei, a medida provisória que veio, ela cita já no seu bojo que terá um aumento de arrecadação de 58 milhões de reais. Não tivemos condições de debater esse assunto para saber se é 50, 100 ou 200 milhões, que irá sair da sociedade civil, que irá sair do consumo para o governo. E nós temos uma marca que todos nós nos orgulhamos aqui em Santa Catarina. Estamos do lado de 2 estados, o Paraná e o Rio Grande do Sul. Os 2 aumentaram a carga tributária. Os 2 sofreram mais do que o nosso estado durante o período da crise. O Rio Grande do Sul, inclusive, atrasando salário e pagamentos do estado. Santa Catarina é um bom exemplo em termos de empreendedorismo, da questão tributária, mas o caminho nunca pode ter sido o caminho da medida provisória. Eu tenho aqui 2 exemplos de antes da medida provisória, em que o comércio pagaria impostos, aí respondendo, não vai dar tempo de citar a todos, numa compra de R$100, o comércio pagaria R$ 8,50, o consumidor. Depois, se aprovar essa medida provisória, o consumidor vai pagar R$ 13,50 pela mesma mercadoria, em função do regime que está sendo adotada. Por isso, essa medida, ela encaminha para o aumento da carga tributária e, por isso, nós encaminhamos aqui, em nome do nosso bloco, do Partido Progressista, a rejeição da medida provisória, portanto, voto 2. Na sequência, está inscrito para falar o deputado Serafim Zenzão, pela ordem, o deputado Gelson Merizio. O microfone não está a fim de que Vossa Excelência se comunique. É verdade, é que aí só pode falar o Cubalquino. Pela ordem, presidente, gostaria de sugerir a Vossa Excelência, a matéria está exaustivamente debatida, sem prejuízo do deputado Venzon e de todos aqueles que forem falando depois. Se nós pudéssemos ir abrindo o painel para que alguns deputados, dado o avançar da hora, não se ausentem do plenário sem a votação. Isso não atrapalha, até porque o painel vai ficar fechado, não tem nenhum prejuízo para ninguém, tampouco nós deixamos de ouvir todos os deputados que vão falar. Mas aqueles que terão que sair têm o direito de deixar o seu voto feito no painel. Senhor presidente, eu queria, aqui cumprimentando os senhores deputados, talvez
eu vou ser extremamente breve. Dizer que aqui eu me falo do PSDB, o deputado Pavan, o deputado Caro Preso, que também concordam com o voto igual como eu, mas o deputado Marcos Vieira, que já se posicionou em outros momentos, que aprova a medida provisória. E nós também admitimos que o governo precisa buscar alternativas justamente para pagar as suas contas da saúde, da segurança, da educação. Agora, o que precisamos mesmo lutar, a começar pelos governos estaduais, é justamente por uma reforma tributária. Hoje o nosso sistema é extremamente injusto e nós precisamos buscar, sim, uma simplificação tributária, uma equalização tributária. Nós vivemos num estado de guerra fiscal entre municípios, entre estados e agora entre setores. O mais difícil não é fazer a mesa, fazer a cadeira, fazer o fio, a camisa, a calça. Não é isso o mais difícil. O mais difícil, senhor presidente, é fazer a conta do imposto que vai se pagar para conseguir sobreviver. Isso que é o difícil. Então, nós estamos agora no equilíbrio, sobrevivendo, diríamos assim, e até sobrevivendo com a estrelinha bem. Eu acredito, senhor presidente, que essa medida provisória vem atrapalhar, vem derrubar um sistema cambaleante. Essa medida provisória ela é tão difícil de entender, ela vem ao avesso, porque sai para o povo que o imposto diminui de 17 para 12. E nós estamos aqui falando contra. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Como é que esse povo vai entender que nós estamos votando contra uma medida provisória que vem de 17 para 12? E, na verdade, está aumentando. Vem de um avesso de uma maneira que ninguém consegue entender. Imaginem os nossos empresários, eles não vão ganhar mais. O povo não vai pagar mais, vai até pagar um pouco mais, 50, 60 milhões. Mas o povo vai pagar muito mais do que isso. Eu tenho a certeza. Essa medida provisória vai esculhambar a nossa economia e vai acabar entrando aqui produto da China, da Coreia, muito mais fácil do que está entrando agora aqui, e o nosso povo vai acabar pagando a conta, não só dos 59, 60 milhões por mês, vai pagar a conta com o seu emprego. Então, eu tenho a convicção de que essa medida provisória mexe no equilíbrio, mexe no emprego dos catarinenses. Qualquer mudança tributária gera uma instabilidade muito grande nos acordos que já foram feitos, enfim, na planilha de custos. Como eu disse, o mais difícil é fazer a conta. É fazer essa conta de quanto que eu vou pagar de imposto para sobreviver. Agora, uma mexida dessa vai esculhambar todo mundo. Por isso, nós do PSDB, ressalvado o Marcos Vieira, que me pediu que eu não o citasse, nós vamos votar contra essa medida provisória. Muito obrigado. Depois da belíssima explanação do deputado Serafim Venzão, eu quero crer que o deputado Marcos Vieira vai abdicar do tempo. Não? Então, enquanto o deputado Marcos Vieira fala, eu já vou fazer o encaminhamento para que possamos abrir o painel. O encaminhamento da votação, ou seja, para quem vai votar, quem vota 1
vai manter a medida provisória. Quem vota 2 vai rejeitar. Voto 2 derruba, voto 1 mantém, porque nós vamos votar a medida provisória. Não vai ser votado o relatório. Vai ser votada a medida provisória. A medida provisória não é o relatório. Vamos deixar bem claro para que não haja confusão. Quem vai votar 1 vai manter a medida provisória. E quem vai votar 2 rejeita. Entendido? Com a palavra ao deputado Marcos Vieira. Com a palavra o deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quero aqui, nos 5 minutos que me cabe, fazer um exame rápido da medida provisória 220. Mas quero iniciar a minha fala dizendo que em dezembro de 2016, o governo do Estado editou um decreto mudando a base de cálculo do custo das mercadorias produzidas pela indústria. O que é que eu quero dizer com isso? Num segmento X, se a gasolina ou se o transporte era um dos itens do custo de uma mercadoria, o governo disse em dezembro de 2016, olha, ô indústria, no custo da tua mercadoria, não inclua mais o transporte como base de cálculo do custo dessa mercadoria. Para outro segmento, o governo disse assim, olha, ô indústria, a energia elétrica, que até então serve como base de custo do produto que você produz, também você não inclui mais. Significou dizer que naquela época, para a indústria, que é o início da cadeia produtiva, o imposto aumentou. Para a indústria, aumentou o custo da mercadoria. Por consequência, aumentou o custo do emprego para a indústria. O que o governo está fazendo agora é exatamente a mesma coisa, só que diferentemente de procedimento. Em dezembro ele fez por decreto, agora ele fez por medida provisória. E mais, mudando a cadeia produtiva. Ele saiu da indústria e veio para o comércio de uma forma geral. Se bem que em dezembro ele começou, janeiro e fevereiro, a restituir os itens que ele estava segregando do custo da mercadoria, ele passou a agregar novamente e tudo depois voltou ao normal. Pois bem, agora ele fez a mesmíssima coisa, mas fez na forma de substituição tributária. O que é que significa dizer? O início da cadeia produtiva é 17%. Ele está passando para 12% no final da cadeia. Onde é que vai atingir? Vou ser bem sincero, na ponta da linha não vai atingir o consumidor final. Não vai atingir. Vai atingir quem? Vai atingir quem tem regime especial. Por quê? Porque com o imposto fixado em 17% no início da cadeia, que é a indústria, quando a mercadoria for vendida lá na ponta da linha, quem tem regime especial e vai se creditar e tem que pagar 3%, ele se credita de 17%. Há uma diferença irreal de 14% que ele está se creditando. Pois bem, onde é que ele vai aplicar essa diferença quem tem regime especial? Ele pode aplicar e tem aplicado em 2 momentos. Primeiro, é verdade, parte desse recurso irreal, que o Estado deve para ele, que não deve, ele aplica no barateamento da sua mercadoria que ele põe na prateleira. Tá bom. Mas só quem tem regime especial são os grandes. Quem tem a lojinha do lado, não tem. Então, o grande, que está na época da Copa do Mundo, deputado Titon, tem uma televisão que custa 1.200. Como ele se creditou irreal desse imposto, e metade desse imposto irreal que ele se creditou, ele abate a televisão de 1.200 para 1.100. Mas a loja do lado, que tem no estoque 10 televisões, vai vender a 1.200 igual. Não consegue baixar para 1.100. Quem é que está tendo prejuízo? É o comerciante do lado. Pois bem,
O governo, deputado Sareta, mudou de 17% para 12%. Então, aquele que tem regime especial não se credita mais de 17%, ou seja, não tem um imposto creditado fictício de 14%. Não tem. Mudou para 12% no outro lado da ponta da linha. Eu preciso de mais 2 minutos, senhor presidente. Preciso de mais 2 minutos. Vou na esteira do deputado Coruja. Eu vou lhe conceder 1 minuto, deputado. Não abri sessão para ninguém. Vossa Excelência é uma exceção. Deputado, como disse o deputado Coruja, falou 10 minutos. Eu preciso de 2 minutos. Eu abri por líder do governo. Líder do governo, eu abri... 2 minutos. Pois bem, o governo então disse assim, olha, como o regime mudou de 17 para 12 na ponta da linha, você não se acredita mais de 17, você vai se acreditar de 12. Então, 3 menos 12 dá 9. Aí é que está a diferença. O imposto irreal que o governo não deve não é mais de 14%, e sim de 9%. Aí é que vem a grande gritaria. Agora, o que Vossa Excelência não estão pensando é que o momento certo de mexer em tudo isso não é nessa medida provisória. O momento certo é na LDO que está na casa. É na LDO que nós temos que rever toda essa questão dos regimes especiais que foi concedido em Santa Catarina. Era a minha manifestação, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcos Vieira. Para encaminhamento, deputado Cubalcini, deputado Gelson Merizio. Lembrando que, além da medida provisória, nós temos mais uns projetos de leis, inclusive, o deputado Gabriel Ribeiro, que eu pediria que mantivessem-se no plenário. Para encaminhamento, presidente, dentro do tempo regulamentar, dizer 2 coisas. Primeiro, que a bancada vai votar contra a medida provisória. Segundo, que todos esses argumentos, eles são derrubados pelo próprio governo quando anunciou a medida provisória e, junto com ela, anunciou a arrecadação de mais 60 milhões. Não existe mágica. Se na ponta da cadeia vai ter 60 milhões a mais de receita, vai ter imposto a mais sendo pago. O resto é magia. Então, a conta, quem paga não é o comércio, não é a indústria, não é o contribuinte. Quem paga a conta é o consumidor. Por isso mesmo, a bancada do PST votará contra a medida provisória, sem nenhum prejuízo do entendimento que venha a ser feito e na edição de uma nova medida provisória ou de projeto de lei. Para encaminhamento, deputado Valdir Cubalcini. Quem vota 1, mantém a medida provisória. Quem vota 2, rejeita. Senhor presidente, eu gostaria de responder, deputado Merizio, como é que a arrecadação vai crescer no Estado. Primeiro, pelo crescimento econômico. Segundo, porque muitas empresas destacam lá nas suas notas 17%. Sabe quanto que recolhem? 0. Você vai aqui no shopping fazer uma compra. Numa loja, não paga nenhum centavo, na outra paga 17. Isso é concorrência leal? É daí que vai sair a arrecadação. Ninguém quer penalizar, não, o pequeno, absolutamente. E aqui foram resolvidas todas as pendências, tudo que se buscou. E aí não foi acordo de gabinete. É preciso que se respeite o presidente da Fiesc, o presidente da Federação do Comércio. Não foi acordo embutindo voto de deputado, não. Foi uma coisa muito séria o que aconteceu. Então, respondendo aqui algumas afirmações, e aqui eu quero, obviamente, que contrariar, dizer de onde virá esse crescimento da arrecadação em Santa Catarina, e o voto é o voto 1.
Quase que passou o tempo. Ainda bem que o líder do governo está atento. Todos votaram. Vamos abrir o painel para colher os votos. 12 sim, 24 não. Está rejeitada a medida provisória. Em discussão, o projeto de lei 548, de autoria do deputado Gabriel Ribeiro. Extrapauta. Inclui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina a Festa Nacional do Pinhão de Lages, do município de Lages. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 69. Pedido de informação 69, deputado Leonel Pavan, solicitando ao governador do Estado informações referentes às obras da rodovia SC 290 em Serra do Faxinal. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação número 70 da deputada Dirce Ardenscheider, solicitando ao secretário da Saúde referentes erradicação do caramujo africano no Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 71, deputado Leonel Pavan, solicitando ao governador do Estado informações referentes à criação do programa Proeficiência para servidores da Secretaria de Turismo, da FESPORT e da Fundação Catarinense de Cultura. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 72, deputado João Amin, solicitando ao secretário da Defesa Civil, ao comandante do Corpo de Bombeiros Militar e ao comandante da Polícia Militar informações acerca da existência de mapeamento de prédios em estado de abandono e sujeitos à ocupação. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moções 108, do deputado Neudi Sareta, cumprimentando a diretoria do Hospital do doutora Isolde Dalmora, de Lindóia do Sul, pelos relevantes serviços prestados em prol da saúde de Santa Catarina. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 109, deputado Aldo Schneider, cumprimentando o senhor Walter Ortmann pelo recebimento de certificado oficial do Guinness World Records em virtude dos 80 anos de dedicação à indústria Renault, viu S.A. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhor presidente, gostaria de subscrever, já de acordo Deputada com o deputado Aldo Schneider. Deputada Ana Paula, concordância do deputado Aldo Schneider, subscreve a moção 109. Em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Moção 110, deputado Kennedy Nunes, cumprimentando os pastos Adilson Leonardo pelo trabalho desenvolvido junto à polícia Militar no município de Criciúma, bem como pela homenagem que receberá na solenidade dos 183 anos da Polícia Militar de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 111, deputado Natalino Lázari, manifestando ao ministro da Agricultura apelo pela disponibilização imediata de técnicos nos portos de Santa Catarina para realizarem a autorização de embarque da produção de maçãs, tabaco, madeira e outros produtos perecíveis em face da demora para a concessão da licença. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. 371, deputado Cleito Salvaro. 372, padre Pedro Baldiceira. 373, deputado Arcide Matos. 374,
deputado Dirceu Dresch. 375, deputado Jean Kuhlmann. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: 245 do deputado Maurício Kudilark, 246 e 247 do deputado Natalino Lázari. Fim da ordem do dia, explicações pessoais. Inscrito para falar o deputado Dirceu Dresch, por até 10 minutos. Muito bem, senhor presidente, eu quero ocupar essa tribuna e este espaço no dia de hoje para falar de um assunto que considero extremamente importante do que está acontecendo no dia de hoje e essa semana em Brasília, que nós chamamos a farra dos agrotóxicos. Se o pacote do veneno for aprovado, agrotóxico passa a se chamar defensivo fitossanitário, na tentativa de mascarar, encobrir a nocividade amplamente conhecidas destas substâncias. Segundo, a avaliação de novos agrotóxicos deixa de considerar os impactos à saúde e ao meio ambiente e fica sujeita apenas ao Ministério da Agricultura e aos seus interesses econômicos e do grande agronegócio. Terceiro, será admitida a possibilidade de registro de substâncias comprovadamente cancerígenas e serão estabelecidos níveis aceitáveis para isto, embora não existem níveis seguros para substâncias que se demonstram cancerígenas. Quarto, a regulação específica sobre propaganda de agrotóxicos irá acabar. Quinto, será permitida a venda de alguns agrotóxicos sem receituário agronômico e de forma preventiva, favorecendo ainda mais o uso indiscriminado. Sexto, estados e municípios ficarão impedidos de terem regulações mais restritivas, embora estas esferas tenham o dever de proteger seu patrimônio natural. Chamado de farra de agrotóxicos, já que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do planeta, de acordo com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Há quem ache pouco. A bancada ruralista quer aprovar um projeto de lei que afrouxa o controle sobre o uso de pesticidas. O texto deve ser votado hoje pela Comissão Especial na Câmara dos Deputados. A proposta original é do senador Blairo Maggi, velho adversário dos ambientalistas e atual ministro da Agricultura. Foi atualizada pelo deputado Luiz Nishimori, também filiado ao PR. Eles pregam o desmanche da lei do agrotóxicos, que taxam de defasada e obsoleta. Vejam só. Risco inaceitável. A ideia é remover as barreiras do registro dos pesticidas que podem provocar câncer e malformação de fetos. As substâncias só passariam a ser proibidas quando apresentarem risco inaceitável para os seres humanos ou ao meio ambiente. O relator também promete acabar com a burocracia excessiva no setor. Hoje, os agrotóxicos dependem da aprovação da Anvisa e do IBAMA. Nishimori quer transferir o poder de veto para o Ministério da Agricultura. Isso mesmo, a pasta comandada por seu aliado Maggi. Retrocesso. Procuradores, médicos, ambientalistas alertam para os riscos do retrocesso. Um parecer do Ministério Público Federal afirma que o texto viola 6 artigos da Constituição. Dos 14 motivos apontados para a alteração da legislação vigente, nenhum considera diretamente os efeitos dos agrotóxicos sobre a saúde e do meio ambiente, diz o documento. Ontem, a Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde, avisou que a mudança na lei pode causar prejuízos
incomensuráveis. A literatura internacional e as pesquisas demonstram os riscos no uso dos agrotóxicos, disse a coluna a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade. Incidência do câncer, um relatório do Instituto do Coração, do Instituto do Câncer, afirma que as regiões com alto uso de pesticidas apresentam incidência de câncer bem acima da média nacional e mundial. A Anvisa informa que a União Europeia já proíbe 22 dos 50 produtos mais usados no Brasil. Os dados parecem não impressionar os ruralistas. No relatório que pode ser aprovado hoje, prefere gastar energia com o significado das palavras. Dizem, principalmente o relator Nishimura, ele diz que a lei atual usa termos depreciativos e propõe que os agrotóxicos passem a ser chamados de produtos fitossanitários. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são os dois estados em primeiro lugar com dados de incidência de câncer do nosso país. Muitos especialistas falam que isto está relacionado diretamente ao uso dos agrotóxicos nesses nossos estados. Lamentavelmente, esta aprovação de hoje, a possibilidade da comissão especial aprovar este texto, aqui é com certeza de uma gravidade muito grande. Eu que sou da área da agricultura familiar, sei da importância de alguns produtos que de fato defendem contra o ataque de insetos e tal. Agora, o uso indiscriminado, a falta de proteção, a falta de cuidado, a falta de licença séria, honesta, né, independente de produtos que já estão proibidos em muitos países, aqui no Brasil, liberar esses produtos de qualquer jeito é com certeza gravíssimo. Infelizmente, esse aumento indiscriminado, falavam que a transgenia ia reduzir o uso de agrotóxicos, de venenos. Pelo contrário, aumentamos em muito o uso de agrotóxicos, de venenos, inclusive proibidos em muitos países, pela sua agressividade, tanto ambiental como para o ser humano. Então é esta gravidade que nós queremos chamar a atenção. Nós queremos reafirmar que nós não somos contra o uso, mas não o uso indiscriminado. Não estamos investindo em pesquisas, não estamos investindo, como dizia de manhã, na Comissão de Constituição e Justiça, nós não temos um programa público em Santa Catarina. Tínhamos no Brasil, né, programas importantes como o PAA, que valorizava, pagava 30% a mais para os produtos que não usavam venenos na sua produção. Aqui aprovamos um projeto de lei que incentiva o uso de produtos limpos na alimentação nas escolas, mas como o Estado, como infelizmente a nossa Secretaria da Agricultura, que tem um grande potencial no nosso Estado, não tem um programa decente, comprometido com a agroecologia, com produtos orgânicos do nosso Estado. Então vem isso aqui e passa por cima de tudo e de todos, não valorizando o ser humano, a pessoa, e infelizmente, muitas vezes, quando morre uma criança, né, com problemas de saúde, de cânceres, se diz, Deus quis assim. Será? Ou é a ganância, é os grandes grupos econômicos que olham só o lucro e não querem saber da saúde das pessoas, não se importam com a morte das pessoas, que está por trás disso tudo. Este é o grito que nós temos que fazer. Este é o grito que a sociedade brasileira e catarinense precisa fazer contra toda esta farra, esta ganância de poucos grandes grupos internacionais que infelizmente financiam campanha de políticos, financiam campanha de pessoas para depois aprovar esse tipo de coisa. É lamentável que a gente vê esse tipo de coisa.
as pessoas que entendem de saúde pública, pessoas que são especialistas na área, como na Anvisa e outras organizações, não podem mais opinar sobre isso. Vai para o belo prazer de lideranças políticas, infelizmente, como o ministro Blairo Maggi, que vão eles dizer o que pode e não pode liberar em termos de agrotóxicos, de venenos no nosso país. Então é lamentável isso aqui, eu quero trazer isto para a tribuna e dizer, infelizmente, esta turma não se preocupa com a saúde pública, não se preocupa com a morte de milhares e milhares de pessoas, com o aumento de incidência do câncer, que tem sim um vínculo, muitas pesquisas trazem isso presente, tem sim um vínculo com o uso indiscriminado dos agrotóxicos na água, nos alimentos, né, na natureza, inclusive da relação com o ser humano. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial para as 19 horas, em comemoração aos 50 anos da Fundação Catarinense de Educação Especial. Está encerrada a sessão. Sagremos um hino de estrelas e flores, num canto sublime.